Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mais um vídeo do Techuvá. Para quem não me conhece ainda, me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus e tô aqui, né, para falar um pouquinho sobre o capítulo 9 de Lucas, que nós estamos lendo aí junto com o grupo, né? Se você ainda não conhece, né, deu curiosidade, quer fazer parte, manda aí uma mensagem no privado, que eu vou ficar bem feliz em te incluir, né, junto conosco aí nessa leitura, na perseverança aí das escrituras, amém? Mas antes de começar, né, como é nosso costume, antes de começar aí com a leitura, eu quero orar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Pai de amor e de cuidado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por disponibilizar, Senhor, a Tua palavra para que nós possamos ler, estudar, meditar, Senhor, para que nós sejamos transformados, Senhor, que nós tenhamos o Teu coração. Obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada por esse grupo, obrigada, Senhor, pela Tua direção, Senhor, em ler as Escrituras, em perseverar, Senhor, nessa leitura. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a entender, nos ajuda a conseguir explicar, Senhor, de uma forma clara aquilo que Tu quer comunicar, Senhor, para Tua noiva. Em nome de Jesus, Senhor, traz clareza nessa leitura para mim e para todos que irão ver esse vídeo também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, povo? Vamos lá, né? A gente está aqui no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo Lucas. Então, esse capítulo 9, ele tem muitas coisas, assim como todos, né? Mas ele é bem excelente, tem muita coisa aqui pra gente aprender. Jesus, né? Jesus mesmo ensinando, né? Então, ele vai falar aí, nesse capítulo é onde os apóstolos eles foram enviados para expulsar demônios, para curar os enfermos. É onde Pedro, né, declara que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. É onde Jesus prediz aí sua morte por 2 vezes. Ele fala sobre como seria a morte dele. Jesus ele ensina sobre o discipulado nesse capítulo, então é algo muito importante para a gente se atentar, para a gente estudar essa parte, né? E Moisés e Elias eles aparecem para Jesus também nesse capítulo, e temos aí a multiplicação dos pães, a primeira, né? Multiplicação dos pães e dos peixes. Então é um capítulo aí maravilhoso, cheio de ensinamento, cheio de coisa boa para a gente aprender e colocar aí na nossa vida, né? Então vamos lá. Eu quero começar com vocês ali no versículo 1 e o 2, ele fala assim: ó, Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então olha só, não adianta a gente sair falando aí para demônio, porque a gente precisa limpar isso. E depois sim a gente entra com o reino de Deus, depois sim a gente entra falando do reino de Deus e tratando aí caráter, tratando coração, tratando renovação de mente, né? Então primeiro precisa tirar tudo que é coisa ruim daquele da onde, né, nós estamos, do nosso meio, de quem nós queremos discipular. Então depois sim a gente começa algo mais profundo, né? Então a gente precisa se atentar e ter atenção a isso, né? Depois, Jesus ele instrui ali os seus discípulos a não levar coisa nenhuma, né? Não levar cajado, não levar bolsa, não levar nenhuma muda mais de roupa, né? Então, por que isso, né? Claro, tem muitos significados, mas por que isso? Para que a nossa dependência, a dependência exclusiva, ela deve ser exclusiva e absoluta no Senhor. Essa é, né, uma das maiores aí, um dos maiores significados nisso. A gente precisa depender em todo o tempo exclusivamente do Senhor. Amém? Então, depois no 6, ele fala assim, né? Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Então, né, eles ali obedeceram e foram manifestar o reino de Deus aonde Jesus tinha mandado eles irem.
E daí depois Herodes ali entra perplexo, né, não entendendo que tinha decapitado João Batista e quem era Jesus, né, ele querendo saber quem era Jesus. E porque muitos falavam que Jesus era a reencarnação, né, de João Batista, ou ainda de Elias, ou um dos profetas antigos, né? Mas na verdade Jesus não era nenhum deles. Jesus é Deus encarnado, né, na Terra. Não é nenhum daqueles ali. Então vamos lá. No 10 ele fala assim, daí já vai acontecendo ali a primeira multiplicação, né, dos pães e dos peixes. No 10 ele fala assim: quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Eu achei tão lindo isso, porque é exatamente como Jesus quer esse relacionamento conosco hoje. Tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, ele quer esse relacionamento, ele quer que a gente volte e conte para ele. Mesmo que ele já sabe tudo o que aconteceu, mas ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer, né, saber, ele quer ter ele tem prazer nisso. Ele é um Deus de relacionamento, ele quer esse relacionamento, ele busca isso em nós. Então que a gente possa, assim como os discípulos fizeram nessa ocasião, que nós também façamos isso no nosso relacionamento diário com o Senhor. Amém? Então vamos lá. No 11 ele fala assim, ó. As multidões ali descobriram sobre o paradeiro, né? Ele queria ficar isolado com os discípulos ali depois de tudo que eles estavam contando. Tem a sós ali com os discípulos, mas a multidão ela descobriu o paradeiro dele e elas o seguiram. Então ele as recebeu, eu achei lindo isso demais. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Então vejam pela ótica de que o Senhor ele tinha outra coisa para fazer nesse momento. A agenda dele era com os discípulos, mas ele parou aquilo que ele estava fazendo, porque eu e você também somos importantes, porque as outras pessoas também eram importantes. E ele parou o que estava fazendo, deu atenção para aquele povo, ensinou tudo todas as coisas sobre o reino de Deus, curou quem precisava ser curado, e então, né, voltou com seus discípulos ali. Então, olha só que lindo isso. Né, o Senhor, ele não rejeita ninguém, ele não afasta ninguém, e muito ao contrário, ele inclui, né, ele traz para perto. E isso nos ensina muito, porque muitas vezes quando a gente está atarefado, eu falo por mim, né, com as coisas do dia a dia, a gente acaba afastando as pessoas. Ah, não, agora eu não posso, depois eu falo contigo. Mas é exatamente o oposto do que o Senhor fazia, do que o Senhor faz. Então, se nós obedecemos a Ele, se nós vivemos por Ele, para Ele, então a gente precisa, né, agir como Ele agia. Então, essa é algo assim realmente extraordinário, esse amor, esse cuidado, essa compaixão, realmente esse suporte, né, que a igreja aí tanto precisa e Ele dá, né? Então, vamos lá. Depois, o 11 eu já li com vocês, agora eu quero ir lá no 16. Fala assim, ó. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. E isso me fez, imediatamente isso me trouxe à memória. Quanto que você tem orado pelo seu alimento? Você tem parado as suas refeições, orado, abençoado, agradecido aquilo que o Senhor tem te dado? Se você não tem feito isso, pare e comece a fazer. Comece a agradecer, porque foi o Senhor ele olhou, agradeceu e multiplicou, né? Ele não fez nenhuma oração assim, Senhor, multiplica isso aqui, eu estou precisando, não. Ele abençoou e ele agradeceu. Então é nessa bênção, é nessa gratidão, é nesse coração que o Senhor ele multiplica. Então ore pelo seu alimento, aonde você estiver, né? Principalmente quando você estiver à mesa com os seus filhos, com a sua família, ore nesse momento para agradecer ao Senhor e abençoar. Amém? Então no 17 ele fala assim, ó, todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Então, em Jesus há suficiência, né? Ele é suficiente, ele é tudo do que nós precisamos. Então, quando a mão dele está sobre as coisas, né, é suficiente. Amém? Então, vamos lá. Lá no verso 20, ele vai falar assim, ó,
Jesus perguntando, né, como que o povo, quem o povo acha que ele é? Daí os discípulos falaram, né, alguns acham que tu é Elias, alguns acham que você é João Batista, ou ainda os profetas antigos. E no 20 ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro rapidamente responde, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor por isso, né? Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por enviar Jesus para nós. Glória a Deus. E no 22 ele fala assim, aí é Jesus, né, predizendo sobre a sua morte. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Então, né, falou tudo o que ia acontecer com ele. Ele falou aqui, né? Ele já estava aí profetizando sobre a sua morte. Depois, no 23, verso 23, ele vai nos ensinar sobre discipulado. Então ele disse à multidão, e olha só, ele não ensinou sobre o discipulado somente para os discípulos. Ele olhou para a multidão e falou para todos que estavam ali. Então não é só para aqueles que estão, né, mais pertinho, mas é para todos. Ele quer que todos estejam perto. Ele quer que todos discipulem e sejam discipulados, né? Então disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Então olha só, né? Não quer dizer assim, seja como você é e tudo bem. Não. Negue-se a si mesmo. O que isso significa? Negue as suas vontades, negue o seu eu, negue o seu, né, o seu ego, a sua justiça própria, o seu achismo, negue isso e segue Jesus. E 24. Negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, olha só, é diariamente que a gente toma a nossa cruz. É diariamente que a gente decide tomá-la e seguir Jesus, né? E se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Então, né? É algo tremendo, forte, que a gente precisa pensar. E será que a gente tem feito isso, né? Vamos lá. Vamos para frente. No 30. De repente, Moisés e isso ele já estava no monte, né? Com os discípulos ali mais pertinho deles, ele já estava no monte. E, de repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar de Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, tudo, né? A nossa vida, né? A vida de Jesus, inclusive, está escrito num livro, né? Está escrito no livro da vida. E esses profetas, né, poderosos que foram no passado, Moisés e Elias, desceram ali para confirmar isso a Jesus, para fortalecer ele, para dizer, né, vai, nós estamos contigo, Deus está contigo, e é isso aí. Então, tudo que é nosso, tudo que já está escrito, já está predeterminado. Então, e o Senhor, ele habita em nós, né, para dar esse fortalecimento, para dar esse vamos lá, meu filho, né, mais um pouquinho que eu tô contigo. Amém? E no 35, uma voz que vinha da nuvem, né, uma nuvem depois cobriu eles, e disse, este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Então, o próprio Pai falando isso sobre Jesus, né, isso é o que todo pai daqui, né, pai terreno, deveria falar para o seu filho, né, dar essa identidade para ele, dar esse valor a ele, né, e olha que algo extraordinário, este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Então, né, Deus, ele fortaleceu Jesus, ele confirmou quem era Jesus, ele valorizou Jesus. E isso, né, todo pai deve pegar para si e falar, né, confirmar ao seu filho, declarar ao seu filho quantas vezes forem necessárias, até ele ter essa chave virada e ele entender quem ele é, entender o seu valor e não precisar ficar procurando seu valor aí em tudo quanto é canto, porque ele vai ter, né, esse valor no Pai, vai ter esse valor no próprio Jesus. Amém? Achei extraordinário isso. Então Jesus, ele expulsa, né, um demônio do filho de um homem, e depois ele o cura, e lá no 44 ele vai falar assim, ó,
Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. Então, ali foi a segunda vez que ele vai predizendo sobre a morte dele, né? E no 45, eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então, o significado de algumas coisas, ele está, sim, escondido na palavra, né? Escondido de nós. Mas o Senhor, ele fala nas Escrituras para que nós sejamos corajosos, para que nós tenhamos essa ousadia, né, de entrar na presença dele, porque nós podemos sim perguntar para ele. Então, né, não tenham medo. O Senhor, ele se agrada de quem pergunta, ele se agrada de quem se esforça, ele se agrada disso. E ele tem prazer em revelar para aqueles que o buscam, para se revelar para aqueles que o buscam. Então, não pare de bater, né? Continue batendo até que a porta ela seja aberta. Amém? Então, estes são os meus comentários do capítulo 9. É um capítulo maravilhoso, grandioso, com muitas informações importantes. Espero aí que tenha sido clara para vocês, para que vocês realmente, né, leiam, se aprofundem, vejam o vídeo, tenham as suas experiências com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!